Alguns mangás conseguem te marcar de forma leve, positiva, feliz, parece que tudo dá certo no mangá. Bom, em Shamu é completamente o contrário. O vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um dos mangás mais marcantes que eu terminei recentemente e cara, ainda alguns flashes e imagens estão na minha cabeça. O vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês todo o resumo completo de Shamu. Então se você não tem estômago para obras pesadas, cara, fica longe. Mas se você tem, prepara o lanche, uma coisa leve, né, para não ficar com aquele buchinho, se acomoda e cara, vamos pro conteúdo. Vamos lá, né? A história tem como protagonista o nosso Ryo Narushima. Ryo Narushima, um certo dia... Matheus, que moleque tabacudo é esse? Calma, que ele não é tão tabacudo assim. Um certo dia, Ryo, ele surta e ele simplesmente eliminou os seus pais. Cara, esse é o alicerce da história de Shamu. O que acontece logo em seguida? Ele praticamente surtou, né? E foi lá e tirou a vida dos seus fathers, né? E o que acontece? Ele é preso. E na prisão, o Ryu, ele come o pão que o diabo amassou. Ele é explorado, leva murro na cara, ele cara, essa palavra acontece com ele. E isso... Nossa, que perturbador. Não, o meu cozinho eu não quero que você mexa. Em um determinado momento, ainda dentro da prisão, tem um arco só dentro da prisão. O que acontece é o seguinte, os abusadores, né, os abusation, eles vão lá e falam, Shamu, né, Ryu, tu vai dar uma lambida no morango com o pescoço. Aí ele, beleza, eu vou dar uma lambida. Ele já tinha aceitado, ele disse, quer saber, dane-se, quero que todo mundo se lasque, eu vou tirar minha vida, mas também eu vou levar uma coisa bem preciosa deles. Aí ele vai lá e dá uma bocanhada no morango com o pescoço do cara, meu irmão. Deu a desgrama, é sangue pra todo lado, o pessoal começa a espancar ele, mas ele acaba sobrevivendo. Após isso, ele conhece esse velho aí, tá? O mestre, que acaba treinando, né? Ensinando a ele a arte de lutar, que é o karatê. Ele treina, bate num bocado de marmanjo dentro da prisão e por final, ele é liberto porque já cumpriu a sua pena. E agora que o negócio começa a ficar interessante. Quando o Ryu, ele sai da prisão, né? Ele começa a ter uma vida muito, como eu vou dizer, muito duvidosa, né? Ele começa a virar garoto do job. Que nojo. Pra ganhar dinheiro e levar sua vida. E também um faz tudo. Sei lá, cobrando agiota. Praticamente isso, né? Ele vai lá e cobra os caras. Bora, cadê o dinheiro? Enfim. Então ele toma essa vida como, sei lá, como rota. O que acontece é que ele conhece esse maluco aí, Takahara Takavara na cara. Esse cara, ele apresenta pro Ryu um chamado torneio de Lethal Fight. E esse Lethal Fight é um torneio muito famoso no Japão naquele período. E o que acontece é que eu falo, porra, eu quero treinar, eu quero realmente mostrar as minhas habilidades. E tem um maluco que ele é o campeão, ele é o melhor lutador do Japão, Naoto, né? O nome dele é Naoto. Naoto, cara, um monstro mesmo. Só que pro Ryu ele entrar pra lutar contra o Naoto, ele tem que lutar contra outras pessoas mais inferiores para subir o patamar. E ele luta contra o Hagan. E cara, a luta contra esse moleque nossa, que filho da mãe. Hagan ou Hanga, né? Mas a tradução ideal é Hanga. Cara, ele é o prodígio dos pesos leves, né? Enquanto o Naoto, o Naoto Sugawara, ele é o prodígio, né? O mestre, o melhor dos pesos pesados. O Ryu não, né? O Hanga, ele é o prodígio dos pesos leves. E, meu irmão, quando o Ryu vai lutar contra ele, eu quero deixar um conselho pra você que tá assistindo, tá? Não entenda o Ryu como um protagonista bacana. Não torça pra ele, porque ele é o vilão da sua própria história. Guarda essa mensagem, tá? E o que acontece? Ele tá lutando contra o Hanga, só que o Hanga é um moleque bom, é um moleque bondoso, e ele tá lutando pra ganhar dinheiro, pra sustentar a sua família, que é pessoal, imigrantes, enfim, é toda a lore lá. Sabe o que Ryo faz? Ryo luta sujo, e ele sabe que não consegue enfrentar o Hanga de igual pra igual, porque o Hanga, ele tem muita técnica. Sabe o que Ryo faz? Beleza, eu quero cegar esse moleque. Pra eu cegar, a minha luva eu não consigo, porque o Ryo, ele tem habilidades em lutas de rua.
rua, né? Ele tem karatê, mas ele vai logo em ponto vital. É pra finalizar o cara, pra mobilizar, é pra cegar, sabe? É pra quebrar pé. Ele foca nisso. Aí sabe o que eu faço? Ele, não, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um passo pra trás e vou cegar esse moleque com os dedos dos pés. É, meu irmão, é isso que Ryo faz. Ele dá um chute que o pé dele, os dedos dele vão direto nos olhos do Hanga. E, cara, o bicho fica cego. O Ryo, ele não ganha essa luta porque ele acaba sendo banido do Lethal Fight. Vê que desgramado esse moleque, pô. Como é que Ryo conseguiu fazer isso só pra ganhar do seu oponente? Passando esse evento trágico, né? As consequências é que o Hanga, ele perde sua... Tipo, ele não consegue mais seguir na sua carreira de lutador, porque ele acaba ficando cego, então praticamente ele é descartado. O Ryu, ele acaba sendo expulso porque atacou de uma forma letal no seu adversário e não era essa a intenção. E o seu objetivo de lutar contra o Naoto acaba sendo esvaído, né? Então ele não consegue mais lutar contra o Naoto porque ele foi expulso do Lethal Fight. Aí ele pensa o seguinte, porque o cara, ele é psicopata. O cara realmente é um maníaco. Ele fala, não, então, se eu não consigo lutar com o Naoto no ringue, eu vou lhe dar motivos pra lutar fora do ringue. Aí sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu faço, pessoal? Puta que me pariam, sério, esse momento dá muita raiva. Ele simplesmente pega a namoradinha do Naoto e pessoal, é isso aqui que ele faz com a namorada do cara. Meu irmão, ela é uma modelo e tá tirando foto na praia, ele vai lá e se aproveita dela. Ele liga pra ela ainda liga pra ele, na verdade, pro Naoto, ainda tirando onda com o cara. Aí o Naoto, aí beleza? Então tu vai se arrepender de ter feito isso, Ryo Narushima. Ele simplesmente marca o helmet, tipo, ele vai lá, o Naoto tem muita influência no Lethal Fight, ele fala, não, deixa o cara lutar, porque eu quero lutar contra o Ryo Narushima. Porque na luta dele contra o Hanga, muita gente ficou pasmo pelas habilidades do Ryo. Então o cara, ele é talentoso, só é um maníaco. Então é marcada a luta contra Naoto e Ryo Narushima no Lethal Fight. Antes de qualquer coisa, entenda o seguinte, a preparação, né? Porque como vocês lembram, né? O Naoto, ele é dos pesos pesados, né? Um pouco mais pesado. Enquanto o Ryo, ele era um gravetinho. Ah, sabe o que o Ryo faz? Ele começa a treinar e fazer amor com... meu irmão, Rodrigo Góes. Ele começa a fazer amor com o suco Ryo. Ele começa a tomar anabolizante. Os caralho, todo tipo de substâncias ilícitas o Ryo toma pra ficar gigante. E olha o shape do maluco no final. Tudo pra lutar contra o Naoto. E vamos pra luta. A luta, pessoal, é um verdadeiro desastre para o Ryo Narushima. Pode comemorar. E tipo, eu nunca senti esse sentimento em alguma obra, né? De você torcer contra o protagonista. Isso é muito raro. E eu acho que é um parabéns, né? Realmente você mandou muito bem o autor de Shamu. Porque, cara, em nenhum momento eu tava torcendo pro Ryo. Em nenhum momento eu tava torcendo pro Ryo. Só vai Naoto. E pessoal, é uma humilhação que o Naoto faz com esse moleque, pô. Era porrada, ele cai. Aí Ryo cai de novo. Aí ele cai de novo. Meu irmão, toda vez ele ia pro nocaute e levantava. Toda vez pro chão e levantava. Mas só, tipo, cambaleando. Ele, o nível de habilidade dos dois é muito diferente, tá? Tipo, o Naoto, ele tá em um patamar onde o Ryo, ele não consegue alcançar. E o Naoto sabe disso e o Ryo sabe disso. Só que é aquilo, né? Ainda o Ryo é o protagonista. E sabe o que acontece? O Ryo, ele lembra que na sua infância ele comia, né, com a mão esquerda, ou seja, ele era canhoto. E ele entende que se ele conseguir mudar a postura e entender que a sua mão mais pesada é a mão esquerda, ele vai conseguir, destabilizar o seu adversário. E é isso que ele faz. Ele muda a sua postura, o que garante alguns acertos muito precisos no próprio rosto do Naoto. E, meu irmão, reta final, último round, os dois um contra o outro. E sabe o que acontece? Cara, se você tava esperando isso, não é isso que acontece. Simplesmente o Ryo, ele é apagado. Isso aí, ele é derrotado contra o Naoto. Meu irmão, Naoto é um golpe, um gancho, que o maluco apaga, o maluco apaga, e ele apaga em pé. Dane-se, tu apagou em pé, dane-se, tu perdeu, meu irmão, tu perdeu.
E o que acontece quando o Ryo, ele acaba sendo derrotado, o Naoto realmente é o vencedor, o objetivo do Naoto era eliminar o maluco no ringue. Só que aquilo, né, ele ainda é um cara com muita honra, e ele acaba não eliminando o Ryo Narushima. Ryo Narushima vai para o hospital e descobre que a sua irmã eu acabei dizendo que ele não tem irmã porque nem é muito citado lá na história. A sua irmã, que viu ele eliminando seus pais, está internada, perturbada. Ela acabou ficando lunática por toda o trauma que ela passou na sua infância. E lá o Ryo começa a cuidar dela, entende que ela realmente tá perturbada, ela tá com sequelas no cérebro, né? Então realmente a irmã dele tá maluca. E como eu falei pra vocês, Ryo, ele é o quê? Ryo, me fala aí, Ryo é o quê? Ryo, ele é o vilão da sua própria história. E sabe o que ele faz? A sua irmã tá lá, perturbada, e ele começa... calma, não é pra tanto não. Ele começa a... pessoal, ele começa a... sabe? Ele começa a fazer isso nela. Aí eu fiquei, meu irmão, o maluco virou Shinji agora, meu ovo. Que bicho aleatório, pô. Mas sabe por que ele tá fazendo isso? Porque ele entende que a irmã dele tá sofrendo. E se ele acabar com a life dela agora, vai tudo ser resolvido, né? E tipo, ele é um lunático. Ele é psicopata, esse maluco. Enfim, continuando. O Naoto, ele fica muito inconformado com o resultado da luta. E que ele realmente queria tirar a própria vida, a própria life, né? Do Ryo Narushima. E enquanto o Ryo Narushima tá muito puto com o resultado dele ter sido derrotado. Aí ele fala, eu só fui derrotado porque eu não tava com minha mão solta, né? Eu não podia dar chute pra cegar o maluco. Mas fora dos ringues, com certeza com as artes de rua, eu conseguia ganhar do Naoto. E beleza, então os dois marcam uma luta realmente valendo tudo em um templo budista. E lá começa o fight. Pessoal, essa luta é muito mais sangrenta e bizarra comparada à do ringue, que tem regras e regulamentos, né? E a política do ringue do Lethal Fight. Na luta no templo lá, meu irmão, vale tudo, a espada, mancando, aí os caras dando um dano no outro, enfim. Mas por final, quem acaba ganhando dessa vez foi diferente. Tô brincando. Novamente o Naoto ganha do Ryo. E tipo, pessoal, vocês entendem que em nenhum momento agora na história o Ryo ganhou uma luta. Ele perdeu contra o Hagan, perdeu contra o Naoto e de novo perdeu novamente contra o Naoto. Toda vez que ele vai testar suas habilidades contra outro adversário, né, que tem habilidades de artes marciais, ele acaba sendo derrotado. E é isso que acontece. Ele acaba sendo derrotado contra o Naoto, né, nesse templo budista, valendo tudo, de madrugada, chovendo, os caralho, é uma tensão da desgrama. Aí por final o que acontece é o Naoto pega, é derrotado e sai, né, tipo, poxa, eu ganhei dele, tá bom, apagou as luzes. Quando ele dá as costas, o Ryo vai lá com um golpe covarde, acaba mobilizando o Naoto. Ele dá um golpe aqui meio que na coluna, que faz o cara apagar, tipo, cair assim no chão. E o que acontece? Ele ficou tetraplégico. Pessoal, ele ficou sem movimentos do pescoço para baixo. E Ryo, ele pensa que o Naoto, ele acabou perdendo a sua vida. Ele começa a fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca, tudo para tentar salvar o Naoto. Consequentemente, o Naoto é internado, ele fica em coma no hospital por causa dessa luta. Em coma, sério, é surreal. Ele apaga e ele fica o mangá todo apagado, pra vocês terem uma noção como foi violento esse golpe do Ryo Narushima, como foi realmente um golpe covarde. E cara, o melhor personagem pra mim dessa história é o Naoto. O melhor é o Naoto, tá? É o único que se você ler mesmo, acompanhar o mangá, você vai terminar esse vídeo, mas se você for ler o mangá de Shamu, você vai ver que Naoto é maravilhoso. Enfim, agora estamos no ato 2 de Shamu. A gente teve o primeiro término, né, contra o grande antagonista de Ryu, que era o Naoto. E o que acontece? O Ryu, ele começa a entrar numa espiral de derrotas na sua vida. Ele começa a não mais dar valor a si mesmo, não como ele já desse antes. Mas se passam 6 meses após o fight contra o Naoto, e ele começa a lutar em eventos clandestinos, né, evento realmente fora da lei, todo cagado, enfim. E nessas lutas, Ryo, ele acaba ganhando de todo mundo, ele ganha. Até ele conhecer um maluco chamado Leo, que simplesmente ele fica chamado de macaco, porque ele fica pulando pra lá e pra cá. E esse Leo, ele humilha o Ryo Narushima. Ryo Narushima, ele fica puto porque fala, como alguém, esse macaco desgramado, conseguiu me derrotar. E ele descobre que ele tem uma técnica lá, muito linkada, né, aos monges, né, aos samurais, os caralho a quatro. Aí ele conhece velho e pede, fala o seguinte, velho, eu soube que foi tu que treinou o Liu, aquele macaco pulante.
Me treina aí porque eu quero derrotar o Liu. E é isso que o mestre faz. Ele pega o Ryu, que decisão maldita, que decisão horrível. Ele pega o Ryu, leva pro seu templo lá em cima das montanhas e começa a treinar a arte dos monges. E consequentemente, nesse templo tem outra jovem, uma aluna desse mestre, né, desse velhote. E você sabe, né? O Ryu vê uma garota, ele começa a agir feito um lunático, um psicopation. E simplesmente ele vai lá, tá lutando contra ela e apalpa os negocinhos dela. Aí ela tá tomando banho, ele vai lá e olha ela tomando banho. É nesse nível, sabe? Porque realmente o personagem, ele não é pra você gostar dele. Não é pra você gostar dele. Continuando. Aí você pensa, Matheus, qual é a lore desse mestre querendo ensinar o Ryu a lutar contra o Liu, né? Que era o seu aluno mais antigo, né? O aluno prodígio desse velhote. É praticamente o seguinte, o Liu, que é esse macaquinho, quando ele tava treinando com esse mestre, ele tem um único objetivo de se tornar muito forte e ser o mais forte do Japão. E ele queria realmente entrar no mundo da máfia, tocar o Zarai. E ele consegue isso, mas ele estava treinando para fazer o mal para outras pessoas, né? E o mestre ele fala, poxa, eu tenho que impedir que o meu aluno, né, que esse aluno, porque é uma consequência minha, faça mal para outra pessoa, mas eu já tô velho. E a Yan, que é essa mulher que o Ryu só quer fazer aquilo, né, ela ainda é muito fraca, né, ela não tem o mesmo nível que o Liu. Por isso que ele pega o Ryu pra treinar. Aí que tem um problema. Porque se esse macaquinho, ele é um desgramado, ele é realmente uma pessoa muito ruim, sabe? Ele é uma pessoa muito, muito maléfica. O Ryu, ele é pior ainda, tá? Ele é pior ainda, são dois errados aí na mesma história. Então, tipo, o mestre, ele só dá tiro errado, pô. Que bicho misenhento. Enfim, o que acontece é que Liu, ele pega e fala o seguinte, tu acha que eu vou esperar o macaquinho? Tu acha que eu vou esperar o velhote vir me derrotar, tirar minha life? Não, eu vou lá no templo dele. E ele vai lá no templo, elimina o seu sensei. A Lian, ele vai lutar contra ela, dá um pau nela, e sabe o que acontece? Ela tira a sua própria life, meu irmão. Ela vai de base, ela mesmo tira a sua própria... Ai, nossa, que mangá maldito, meu irmão. E depois disso, o Ryu tá lá, né, e vai lutar contra o Liu, só que ainda o Ryu é muito fraco. Mas o Ryu consegue fazer uma coisa que praticamente desmoraliza o Liu. Ele simplesmente quebra a máscara dele. E quebrando a máscara, é mostrado o rosto verdadeiro do Liu, que é todo desconfigurado, todo errado, todo bugado o rosto dele. E isso é um trauma pra vida do Liu. Aí sabe o que ele faz? Porque ele não quer que ninguém veja o seu rosto horroroso, seu rosto feio. Aí ele vai lá e fala, não, eu estou muito mal, você fez isso, você é um maldito, ele começa a xingar o Ryu Narushima e vai lá e pula da montanha. Ah, nossa, puta que pariu, como assim, pô? O cara acha feio, ele é feio e vai lá, pula da montanha porque alguém viu o rosto dele. É isso que acontece. Ele fica tão traumatizado, tão perturbado, porque o Ryu viu o rosto dele verdadeiro que ninguém tinha visto antes, ele sempre fica essa máscara, que ele vai lá e tira a sua vida. Nossa, puta que me pariu. Que mangá maldito. Vai se fuder! Vamos lá, terminando o segundo ato, né, de Ishamu, entramos no último e finale, né, que é o ato 3, que é simplesmente o nosso antagonista agora se chama Toma. Calma aí, não é esse Toma não. O nome dele é Toma Takahara. Ele é um dançarino de balé, de tango lá, muito habilidoso. Só que o Toma, ele começa a ver as lutas do Ryu Narushima e fica encantado com o maluco. Ele entende que a paixão de Ryu pelo fight, né, pela luta, pela arte marcial, é surreal. E ele quer entrar nesse mundo, só que ele é dançarino. Aí o pessoal fala, olha, Toma, tu tem que decidir se tu vai virar dançarino, né, ou tu vai ser lutador. Aí Toma fala, não, peraí. Aí ele pega e faz uma promessa pra sua namorada. Ele fala, não se preocupe, eu não vou ser mais dançarino. Aí ele vai lá, ai meu Deus do céu, ele vai lá e rompe o seu tendão de aqui. Nossa, não, ele faz, não, na moral, meu Deus, quando eu vi isso, ai que agonia, que minha perna tá doendo aqui. Ele faz isso, pessoal, ele rompe lá o tendãozinho dele pra parar de dançar. Aí o pessoal fala, ô animal,
Aí agora, como é que tu vai lutar? Se tu romper o teu negocinho, o teu pé. Aí o pessoal fala, não, calma aí. Tem como ele lutar na arte do judô. O judô, não necessariamente, você não precisa ficar correndo, lutando, pulando, feito um macaco. Você só precisa agarrar seu adversário e derrotar ele no chão. E é isso o que Toma, ele começa a treinar. Então, agora, os próximos meses, vai ser Toma treinando pra se tornar muito forte, muito foda e lutar contra o Ryo Narushima. Aí você fala, sim, Matheus, cadê Ryo? Vamos pra Ryo agora, tá? O nosso protagonista, ele tá agora na sua pior fase. Pior fase da sua vida, né? Que praticamente é o seguinte, ainda o seu verdadeiro adversário, a pessoa que ele só tem em mente, é o próprio Naoto. Então, ele parou de treinar porque Naoto tá em coma, né? Ele parou de treinar, o Liu tirou sua própria vida, mas Liu era mais dizer, vou tentar derrotar o Liu, já que o Naoto tá em coma. Então, ele tá na pior fase, mesmo ele é derrotado pra qualquer maluco. Lembra dos homens, aqueles, né? Na prisão. Sabe o que acontece? Ele acaba encontrando um, que agora é uma mulher trans, né? E, meu irmão, simplesmente, só que é do mundo da máfia. Ela vai lá e mija no rio. Nossa, que negócio escroto, meu irmão. Que mangá escroto. Ela vai lá e mija no Ryo, mas fala que ama ele, se quiser viver a vida com ele, vocês podem ver junto. Mas ela realmente humilha o Ryo. Muito puto, fala, porra, minha vida tá uma porcaria, eu tenho que ter um rumo. Aí ele vai lá pro hospital onde o Naoto está internado, e lá ele fica, Naoto, tu era um cara muito foda, começa a elogiar o Naoto. Aí o Naoto fica tentando levantar a mão assim, aí ele, então você tá tentando dar um golpe em mim. Aí ele pula em cima da cama do Naoto e começa a fazer uma luta imaginária na cabeça dele. Que bicho perturbado. Só que o Naoto de fato tava tentando se mexer, né? Tentando fazer alguns movimentos. E ele começa a pensar que o Naoto tava lutando, enfim. Então fica uma coisa bem bacana. Esse momento é muito da hora no mangá, porque a gente sabe o quanto o Naoto via o Ryu como adversário e realmente um vilão. Enquanto o Ryu via o Naoto, né, como um herói, como um cara que ele precisava seguir, só que a sua vida foi pra outro rumo devido às suas decisões. E sabe o que o Ryu faz depois dessa luta imaginária com o Naoto? Ele fala, poxa, agora eu tenho que ter um rumo da minha vida. Como é que eu vou ficar forte se o Naoto, quando se recuperar, vai ficar mais forte que eu? Então eu preciso lutar. E ele vai treinar para ficar muito mais forte. Só que tem um porém. O Naoto, ele é de um estilo de luta, eu vou chamar de Bashika, tá? Bashika é o nome do estilo, porque é Bashika Arakatakawa na cara. O estilo de luta Bashika, que é um estilo mais karatê, mais preciso, né? Ele tá em ascensão. E o mestre de Naoto, né, o chefe lá do torneio do Lethal Fight, lembra tudinho? Ele fala o seguinte, olha, Ryo, tem um rapaz aí chamado Toma, lembra de Toma? Tem um rapaz chamado aí Toma que tá te desafiando a lutar contra você. Então vamos fazer o seguinte, treine pra lutar contra esse Toma que tá te desafiando, tá? Então ele tá dizendo que vai te humilhar, que vai derrotar, enfim, mas a gente quer você do nosso lado. No passado era o Naoto que estava com a gente, mas agora a gente tá fazendo uma aposta em você. E é isso que o Ryo faz. Ele começa a treinar com um maluco bêbado, escroto, que só quer fazer isso com as mulheres, chamado Gasosa. Mentiroso! Gasosa, eu acabei confundindo. É Gazoku o nome do Beyblade, tá? O Gazoku, ele é aquilo. Ele tem um feitiço muito por mulheres, logicamente. Ele é apaixonado por mulheres e álcool. E o que acontece é que o Ryo tem um momento que fala, Ryo fala, me treina, Gazoku, me treina, Gazoku. Aí tá Gazoku, não, eu quero não, eu tenho que fazer outra coisa da minha vida, minha fase de lutador já passou. Só que o Ryo ainda fica insistindo. Tem um momento lá, meu irmão, é aquilo, o Ryo é um animal. Aí ele vai lá, entra na casa do Gazoku com a mulher lá e começa a bater em todo mundo, bate nele, bate no Gazoku, bate todo mundo. E ele pega e fala, meu irmão, tem uma coisa, Ryo, ó a frase do Ryo, tem algo muito mais valioso e bem melhor do que as pernas de uma mulher. Do que isso aqui, né? Que é simplesmente se inscrever no canal Tempo Nerd. Ah, tô brincando. Ele não falou isso não, mas dá pra você se inscrever. Cara, se chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve aí pra mais vídeo nesse formato, tá? Eu vou trazer outros mangás analisando a mesma pegada, beleza? Vamos continuar. Então, o Ryo, ele pega, meu irmão, tem muita coisa melhor, né, do que as pernas de uma mulher, além do canal Tempo Nerd. É simplesmente você lutar, é superar os limites numa luta. Então, Gazoku, entenda isso, saia dessa espiral de perversão. Vê Ryo falando isso. Aí ele pega e de fato faz sentido pro Gazoku, porque ele realmente era muito forte. Ele fala, beleza, maluco, eu vou te treinar. Vou treinar judô pra tu, tá? Vou treinar judô, muay thai, os caralho aquático, porque isso é a especialidade do Toma, que desafiou ele. E vai lá treinar. E meu irmão, Ryo apanha, cara. Apanha feito um condenado. Ele é derrotado
85 vezes em um mês. Um mês ele é derrotado 85 vezes, pra tu ver como o Ryo é humilhado contra Gazoku, né? Até finalmente ele conseguir ganhar. Pra tu ver, o Ryo ele tava tão puto, porque só fazia perder pro Gazoku, que teve um dia, ele tava passando assim, correndo, porque ele sempre correndo, né? Treinando, fazendo cardio. Aí o maluco fala, meu irmão, bom dia. E Ryo cagando. Aí do outro, bom dia, mesmo cara, cagando. Aí o cara pega e se arreta, né? Ele fala, meu irmão, todo dia eu te cumprimento e você nunca fala comigo. Faz um mês que eu tô te cumprimentando e você não fala nada comigo. E aí, qual vai ser? Aí, qual vai ser? Toma na cara dele. Tipo, o cara, meu irmão, o cara tá lá no chão, merda. E tipo, o Ryo continua correndo. Foi brincar com o cara que tava puto porque perdeu 85 vezes. É isso no que dá, pra tu ver o nível, né? Enfim, até por final, o Ryo conseguir, de fato, finalmente conseguir derrotar o Gazoku, né? Numa luta, tipo, ele suou pra caramba derrotar, mas acabou derrotando. E é aí que começa o grande evento agora de luta. E o nome desse evento se chama o Grande Cross, né? O Grande Cross é o nome desse evento. É praticamente uma reformulação do antigo Lethal Fight. Lembra que passou alguns anos, né? 2 a 5 anos no máximo, passou os eventos de Shamua. Enfim, continuando, começa a grande luta. Toma versus Ryo Narushima. E pessoal, é aquilo. O Ryo, ele é muito forte, ele tem muito mais vantagem contra o Toma em luta à distância, né? Tipo porrada, chute, mão, cabeçada, enfim. Ele é muito mais habilidoso. Mas o Toma, ele precisa só levar o Ryo pro chão, onde o judô ele domina. E é isso a luta toda. Fight, porradaria, o Toma se lascando, o Toma realmente se lasca nessa luta. Só que o Toma tem o único objetivo. Eu tenho que levar o Narushima pro chão. Eu tenho que levar o Narushima pro chão. Ele acaba levando. E, meu irmão, essa luta é um desastre. É um desastre de equipamentos, né? De estrutura. Porque o estádio que eles estão lutando é um estádio aberto. Começa a chover, a água cai. É uma tensão da hora, muito bolada essa cena. Começa a chover, negócio. Cada painel, lindo, lindo demais. E por final, né? Consequência disso tudo, tem até blackout, né? Tem até blackout no estádio. Tudo fica escuro. Só que eles estão lutando ainda, Ryo. E o pessoal, não, deixa continuar. A população lá, deixa continuar. Toca os Arai, se mate. Enfim, consequência, quando o Ryo vai partir pra cima, depois de muita luta mesmo contra o Toma vai lá, só dá uma joelhada, só levanta o joelho e acaba batendo no abdômen, a parte mais do rim, do lado do rim do Ryo. E ele acaba desmaiando. E quem leva essa vitória no Grande Cross é simplesmente o Toma Takahara. Deve estar com o cozinho bom de lamber agora, né? É, pessoal. Novamente, o Ryo, ele não ganhou. Ainda bem que ele não ganhou, ainda bem, beleza? Enfim, após isso, estamos já no finalzinho do mangá. Final do mangá, faltando, sei lá, 80, 70 capítulos pra terminar. Após tudo isso, né, todas essas lutas, tudinho, o Ryo, ele meio que fica aposentado, ele não tá velho, ele só passou alguns meses, né? E ele fica muito mal, porque foi derrotado, enfim. Então, vamos entender agora como é que está funcionando a vida das pessoas. A irmã do Ryo, ela tá sendo cuidada, o Ryo tá pagando lá um rapaz pra cuidar dela, que é um amigo dele, que se chama Toshiki, né? Toshiki é um rapaz gente boa pra caramba, cara super simpático, e começa a cuidar da irmã do Ryo Narushima. Enfim, enquanto o Ryo, ele tá seguindo a sua vida, as pessoas ao lado dele também estão seguindo a sua vida. A mulher trans tá chamando o Ryo pra morar com ela, ele disse que não quer, ele vai morar de fato com a sua irmã e o Toshika. Enfim, até um determinado dia ele conheceu uma jovem chamado Saki, né? Essa menina chamada Saki. Essa menina, ela é uma artista, né? Ela desenha várias pessoas as pessoas no mundo como se fosse um graveto. E a filosofia dela é que as pessoas, para ela, são gravetos. E às vezes os gravetos estão muito escuros, às vezes os gravetos estão muito falhando, a tinta tá mais falhando, enfim. E o Ryo, ele chega para ela e fala, vamos lá, me desenhe como você me enxerga. E ela desenha um Ryo com a tinta quase falhando e quase se esvaindo, como se ela tivesse prestes a ir de base, né? Porque, tipo, ele tá se autodestruindo. Aí ele pega e fala, então é isso, eu tô me apagando, eu não posso fazer isso, desenhe mais, eu acho você um artista, eu acho você realmente muito habilidosa. E ela fica encantada com o que o Ryo traz pra ela. E eles começam a sair juntos, não ficam, né, mas ele começa a ter um apreço por ela, e ela a mesma coisa, pelo Ryo, porque enxerga ele como uma pessoa especial, que entendeu a arte dela, e ela é uma menina perturbada, tá? Só que ela tem um pai muito lunático. O pai dela
pesquisa a história do Ryo, fala, porra, minha filha tá saindo com esse maluco aí, eu vou pesquisar a história desse maluco. Ele pesquisa e descobre que o Ryo tirou a própria vida dos pais, né? Então ele fala, não, eu acho que a Saki, porque ele sabe que a Saki tem algum desvio mental, tem algum distúrbio mental, a filha dele. Porque ela é toda doida, a menina. Ele fala, então ele deve estar fazendo alguma coisa pra querer me eliminar. Ela tá, meu Deus, eu não posso deixar a minha filha com essa má influência. Aí ele paga 2 irmãos desgramados, tá? Malditos esses dois, pra tirar a life do Ryo. Pra tirar a life do Ryo. E é isso que vai acontecer pro final da história. Eles marcam a luta no galpão, né? Os 2 irmãos contra o Ryo. Os 2 irmãos estão sendo pagos pelo pai da Saki. Enquanto isso, tá a Saki, o Toshika, né? E a própria irmã lá na casa do Ryo, na praia, né? Uma casa bem bacana lá e com um cachorrinho. Enfim, o que acontece é que quando o Ryo tá lutando contra esses 2 irmãos, ele acaba ganhando dos 2. Só que tem uma bomba lá, explode, o negócio é todo cagado. E o Ryo acaba saindo muito ferido, gravemente ferido. E ele começa a caminhar na floresta devido a... Pô, ele tá todo fraturado por dentro, todo cagado por dentro, porque teve praticamente uma hemorragia interna, né? E o que acontece? Ele começa a pensar na sua vida. Quando foi que eu cheguei aqui? Quando foi que as coisas de fato começaram? Quando foi que tudo mudou? Foi quando eu fui preso? Será que foi quando eu comecei a aprender Karatê? Será que foi quando eu comecei a entrar no Lethal Fight? Quando eu conheci o Naoto? Então ele começa a se questionar enquanto está caminhando pela floresta, gravemente ferido, voltando para sua casa na praia. E vale dizer o seguinte, dos 2 irmãos, um fica muito ferido mesmo, tá? Tipo, mais o tabacudão lá, com um pitozinho na cabeça. Enquanto o outro, o lunático, eles fazem uma promessa, um acordo com o Ryo. Ele fala o seguinte, olha, eu posso tirar a vida do teu irmão agora, o Ryo fala, mas se eu tirar a vida dele, eu vou tirar a tua. E você sabe que é mais valiosa a vida dele do que a minha. Então, vou fazer o seguinte, a gente faz uma trégua. Você não vai mais me procurar e nem procurar Saki e a minha família, deixa ela em paz. Em troca disso, eu deixo seu irmão viver e você tem a oportunidade de levar ele pro hospital. E é isso que esse irmão faz pra salvar seu irmão. Então ele pega lá e ó, beleza, trato feito, vou levar meu irmão pro hospital. E ele leva lá. Enfim, vamos voltar pro arco final. Bom, nos últimos momentos, o que acontece é que o Ryo, ele acaba caindo, né? E fala, formigas, vocês não vão me comer, eu não vou morrer agora. Porra, puta... Aí ele começa a xingar, fala que não é pra morrer naquele local, mas ele realmente tá se esvaindo. Ele acaba vendo um cervo lá, um bisão, que começa a encarar ele. Fala, que é que tu tá olhando? É sério mesmo que eu vou morrer agora? E por final, ele acaba indo de base. Aí damos um corte e mostra a Natsuki, a sua irmã, junto com Toshika, junto com Lambão, que era o cachorrinho, e junto com a Saki, os 4 juntos, esperando a volta que nunca vai chegar do Ryo. E agora, cortamos agora para algumas pessoas que estão pós, né? Pós essa perda do Ryo. A gente corta pro Naoto. Matheus, o que aconteceu com o Naoto? Ele ficou em coma pra sempre? Não. O Naoto agora, ele já tá começando a andar, tá treinando, e ele fica com esse objetivo. Ryo, me aguarde que eu vou me treinar, vou ficar muito mais forte e vou ganhar de você novamente. Então, o desfecho de Naoto é que ele tá se recuperando, ele tá ficando mais forte. Ele tenta até entrar no Baishika, que era o seu antigo dojo, só que ele é expulso, é espancado de lá. Aí ele fala, beleza, eu vou ficar mais forte e vou mirar por vocês, porque eu sempre fui mais forte, beleza? Então, desfecho de Naoto, só pra quem gosta dele, pra deixar bem claro, ele acaba se recuperando, volta e começa a correr. Tem uma cena lá bem massa, que ele realmente querendo ficar mais forte. E agora cortamos pra o desfecho do Ryo. Tem uma alegoria, enquanto o Ryo tá indo de base, né, durante a floresta, que é chamado Demônio Azul. O Demônio Azul, ele acompanha uma princesa, e eles acabam encontrando o mago. O mago fala o seguinte, olha, eu tenho que tirar a vida de um dos 2. Aí o demônio fala, ó, tira a minha e deixa a princesa viver. A princesa fala, não, eu amo o demônio. Tire a minha e deixa o demônio azul viver. Aí o mago fala, peraí. Vamos fazer o seguinte, eu vou unir os 2 como uma árvore, como uma planta. E ele faz isso, une os 2 e os 2 viram uma planta. Muito parecido com o final de Attack on Titan, né? Que ele acaba virando uma árvore, enfim. E o do Darling de Franz, enfim. Mas o que acontece é que quando o Ryo ele vai de base, né? Ele acaba indo dessa pra melhor. Logo em seguida temos alguns painéis de uma plantinha nascendo, como se fosse o renascimento de uma nova vida, que é a planta. Minha garganta já tá indo de base. Vamos lá agora para a interpretação, né, do final de Shamu. A gente tem uma interpretação só, apenas. É uma interpretação, tá?
Beleza. O ponto é o seguinte, o protagonista Ryo, ele passa por uma trajetória sombria, a gente sabe disso. Desde o começo, com o massacre dos seus pais, com o treinamento, com o sistema carcerário na prisão. Por tudo isso, é uma decadência completa. Então, tanto física quanto emocional e moral. Isso pode ser visto como desfecho natural de uma vida de violência. Então, se o Ryo ele tem uma vida muito voltada para violência e violência, vai gerar algo muito ruim com tudo isso. Então, esse desfecho bastante trágico diz muito sobre a trajetória do Ryo. E depois disso tudo, a gente tem, entendendo um pouco da interpretação do final, tem também uma parte editorial. É isso aí que me incomoda. Matheus, como assim a parte editorial, a parte da editora? Como assim? É que o que acontece é que os autores acabaram se desentendendo, né, na trajetória final do mangá. Final não, do mangá. Então eles acabaram, vamos terminar logo isso aí pra acabar essa obra e parar de trabalhar junto. Então praticamente foi isso. Então teve conflito entre a editora e os autores, né, o desenhista, tudinho do Shamu, que acabou tendo esse final muito seco, né? Então muitos fãs de Shamu entendem que esse final não foi de verdadeiro final de Shamu e que a obra não teve um final verídico, final definitivo. Mas é o que tá lá, né? Ryo realmente vai de base porque já tirou a vida do nosso protagonista, beleza? É isso, pessoal. Esse foi o vídeo, cara. Vídeo longo pra caramba, mas, cara, o mais importante é se inscreve no canal pra mais vídeos assim. Matheus, traz mais vídeo com esse formato, dá trabalho, dá. Demora pra sair, demora. Essa semana toda quase sem nenhum vídeo, mas, cara, isso é o que... É esse tipo de vídeo que eu gosto de fazer, que eu termino o mangá e trago ele completo aqui, falando um pouco da minha opinião, mas é aquilo, Shamu é um mangá maravilhoso, ele é muito pesado, tem artes incríveis, painéis fenomenais. Só que aquilo é um mangá que não é pra todo mundo, é um murro no estômago pra você, beleza? Se cuidem, e é isso. Falou!